Olá, está iniciando mais um programa Adoração. É o seu encontro com Deus através da Palavra do Senhor. Fique aí, não saia daí, que nós já voltamos para abrir a Bíblia e deixar ela falar ao nosso coração. Olá, meu nome é André Flores e eu tenho a alegria de estar hoje aqui com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Palavra que liberta, palavra que ilumina a nossa vida, palavra que aquece o nosso ser, palavra que nos torna felizes, amém? Que bom que você está aí. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu tenho aqui um oferecimento para você, um presente da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo, para você. E esse presente é inteiramente gratuito. Basta você ligar para nós através do telefone que aparece aí na sua tela, do 0 Operadora 12 21 27 31 21, ou escrever para nós no WhatsApp 12 98244 4449. Escreva para a gente, nos ligue e você vai receber gratuitamente essa revista muito linda, com temas maravilhosos. A cura do pecado. Será que tem salvação para a minha vida? Qual foi o plano de Deus para me libertar dos meus pecados, me libertar dos meus erros, das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas ansiedades? Aqui nessa revista você vai ser guiado no estudo da Palavra de Deus, que vai te mostrar desde a origem até o final, quando Deus vai dar um cabo para todo sempre de pecado. Amém? Onde nós estaremos libertos da presença do pecado para todo sempre. Não deixe de pedir, peça agora mesmo a sua revista gratuitamente, conforme os números que aparecem aí na sua tela. Amém? Nós vamos hoje estudar um tema que tem como título Libertos por Cristo. É isso mesmo, libertos por Cristo. Cristo é aquele que pode nos libertar de tudo, amém? A sua palavra nos liberta, o seu ser nos liberta. E eu quero compartilhar com você hoje uma história bíblica maravilhosa. Eu tenho certeza que vai aquecer o teu coração, assim como aquece o meu coração. Mas antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu quero convidar você para uma breve oração. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, que alegria, Senhor, podemos estar agora abrindo a Tua palavra para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Fala-nos, Senhor. Enche a nossa vida, nosso ser. Que todos os que estão nos assistindo nesse momento tenham a certeza da presença do Teu Espírito ao seu lado, enquanto o Senhor fala ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo nesse momento, lá no Evangelho segundo Marcos. Isso mesmo, Evangelho segundo Marcos, e nós vamos ler no capítulo 4, versículo 35. Acompanhe comigo. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Uma história bem conhecida. Tenho certeza que certamente você já ouviu essa história, e ela vai falar ao teu coração, ao meu coração. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos?
Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você notou as últimas palavras? E eles, possuídos de quê? De grande temor, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, amém? E ele é o seu Jesus. Jesus, ele estava literalmente morto de cansado. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Você está se sentindo assim, morto de cansado? Quantas vezes nós nos sentimos mortos de cansado, não é verdade? As lutas da vida, o trabalho, a semana, a labuta, enfim. Jesus, ele não media esforços para se doar às pessoas, para comunicar a elas o amor de Deus. E ele fazia isso através dos seus sermões, dos seus milagres de curas, alimentando multidões. Esse é Jesus. E eles, diz o relato bíblico, como nós vimos, atravessaram o mar. Esse mar, na verdade, é um grande lago chamado Mar da Galileia. Cerca de 10 quilômetros da margem onde eles estavam para o outro lado onde eles estavam indo. O outro lado era a terra dos Gerazenos, uma terra menos populosa. Jesus ali tinha uma missão, não é compreendida no início do relato, mas logo você vai compreender. Interessante. Enquanto eles estão atravessando o mar, uma grande tempestade se levanta e agora o barco está quase a afundar. E Jesus está dormindo ali. E os discípulos, como homens acostumados ao mar, fazem tudo o que está ao seu alcance para tentar sobreviver àquela tempestade. Mas eles não conseguem resolver aquele problema, aquela tempestade que estava vindo sobre eles. Imaginem, de repente um relâmpago cruza o céu e eles veem Jesus dormindo no barco. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Você consegue imaginar? Naquele mesmo momento, um dos discípulos vai até o mestre, sacode ele e diz assim: mestre, o senhor não se importa que nós vamos aqui perecer, morrer? Jesus então desperta, ele levanta, eu imagino ele segurando no mastro do barco ali, e ele fala com palavras que só vêm dele mesmo: ventos, ondas, aquietem-se. Naquele mesmo momento, exato momento, fez-se grande bonança. A tempestade acabou, o céu se abriu e eles ficaram todos em paz. Imagine a cena, tente imaginar. Naquele momento, diz a Bíblia que eles ficaram possuídos de grande temor e pensaram: quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Sabe, querido, a lição que eu quero extrair para você desta passagem, são muitas lições, mas eu quero lhe dar uma lição. Jesus, ele está no barco da sua vida. Diga amém por isso. Amém? Jesus está no barco da sua vida. E o nosso barco, a nossa vida, muitas vezes ele é açoitado por ventos e ondas e tempestades que o inimigo coloca sobre nós. E a grande questão é que não é Jesus quem estava dormindo no barco, mas é que nós muitas vezes dormimos para a realidade de que Jesus está no barco da nossa vida. Você concorda comigo, não? Oh, quantas vezes passei eu por dificuldades, por provações, lutei por mim mesmo para tentar me libertar dos problemas que eu estava passando. E pensem, lamentavelmente esqueci de que Jesus estava no barco da minha vida. Eu sei que nesse momento eu estou falando para alguém que está passando por dificuldades, tempestades na vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Jesus está ao seu lado. Desperte para essa realidade. Entregue o controle da sua vida para Ele e deixe que o mais Ele fará. Amém? Quando os discípulos chegaram à outra margem do lago, a terra dos Gerazenos, eles ali se deparam com uma cena muito linda. Eu tive a oportunidade de estar lá. Foi um privilégio. Aquele outro lado da margem do lago, ali uma campina verde e logo se erguia uma pequena colina, onde eles saíram, o sol nascendo, um dia bonito, e eles estão ali caminhando com Jesus. Mas algo inusitado acontece a eles. E o que aconteceu é o que eu vou ler para você agora, que está aqui em Marcos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: entre mentes,
eles chegaram à outra margem do lago, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Preste atenção. Veio de onde mesmo? Isso mesmo, dos sepulcros, de um cemitério que ali havia. Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, um homem que vivia em meio ao cemitério, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, subjugá-lo, domá-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia domá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, gritando, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu ao seu encontro. Uau! Imagine esta cena. Jesus e os discípulos caminhando naquele lugar, aparentemente tão lindo, mas, de repente, vem correndo de encontro a eles um homem possesso de espíritos imundos. Cerca de 2.000 demônios habitavam naquele homem, porque você vê no relato logo mais adiante, foram cerca de 2.000 porcos que foram lançados despenhadeiro abaixo. A Bíblia revela em Lucas, no capítulo 8, no versículo 21, que aquele homem estava nu. Imaginem, ele estava nu, possesso de demônios, o cabelo todo revirado, o corpo todo lancetado, coberto de sangue, os olhos ao saltar-lhe das órbitas, e ele veio correndo, gritando de encontro a Jesus e aos seus discípulos. Eu não sei quanto a você, mas se eu estivesse ali, se esse homem vem nessa direção, eu viro a volta e vou naquela direção correndo. É ou não é verdade? E certamente foi isso que eles fizeram. Saíram correndo dali. Imaginem se deparar com um homem possesso por demônios. É a cena mais terrível que alguém pode se deparar. Se você já teve essa infelicidade, é muito triste. Se você não teve, não queira enfrentar esse tipo de situação. É muito triste, é muito desesperador. Aqueles homens correram, eles chegam no barco, eles entram no barco para fugir dali. E de repente eles contam 1, 2, 3, 4, 11, 12. Falta um. Quem está faltando? Sim, era ele. Jesus não correu. Jesus ficou ali, diante daquele homem, mesmo possesso de espíritos imundos. Uau, esse é Cristo Jesus. Jesus não se desespera em nenhuma situação da vida. Jesus, ele não fica apavorado em nenhuma circunstância. Jesus fica ali, os homens voltam, e quando eles retornam, eles encontram aqueles 2 homens, Jesus e o endemoniado. 2 homens, os 2 estavam possuídos por espíritos, mas espíritos completamente diferentes. Um possuído pelo Espírito de Deus e outro possuído por espíritos das trevas, espíritos malignos. Aqueles 2 homens, eles representam 2 escolhas e 2 destinos. Repita comigo, aqueles homens representavam o que mesmo? 2 escolhas e 2 destinos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Eu não só acredito, como eu tenho certeza que Deus tem um plano para a sua e para a minha vida. Amém? E os planos de Deus, se você quiser conhecer, basta olhar para Cristo Jesus. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Amém? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que o diabo, Satanás, também tem um plano para a sua vida? Você agora não levanta a mão, né? Eu também não, porque eu não quero conhecer esse plano. Mas a verdade é que o diabo tem um plano para a nossa vida, sim. Assim como Deus tem um plano, Satanás também tem um plano. E o plano do diabo é te destruir. O plano de Satanás é te ver mal. O plano de Satanás é te fazer sofrer. O plano de Satanás é te levar tão longe de Deus como ele conseguiu levar aquele homem endemoniado. Aqueles 2 homens representam 2 decisões, 2 destinos. Agora, aquele homem sempre foi assim? Ele nasceu daquele jeito? Não, absolutamente não. Ele nasceu um bebê lindo, formoso, a gente não sabe a história dele,
Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que foram pequenas decisões que aquele homem tomou durante a sua vida que o levaram a se tornar mais parecido com o inimigo de Deus e a permitir que não os planos de Deus, mas os planos de Satanás se concretizassem em sua vida. Ele não se tornou daquela forma de um dia para o outro. Você concorda comigo ou não? Eu acredito assim. Ninguém se afasta de Deus da noite para o dia. Pode até parecer que sim, mas é a somatória de pequenas decisões na vida que vão nos afastando dos caminhos e dos planos de Deus. Hoje, como pastor, eu tenho ouvido uma frase que é muito constante. E você, como pai, como mãe, também ouve esta frase. E é uma frase muito perigosa. Você sabe que frase é essa? A frase é: nada a ver. Você já ouviu? Nada a ver, pastor. Nada a ver, pai. Nada a ver, mãe. Nada a ver. Uau! Essa é uma frase muito perigosa, porque se nós temos uma orientação de Deus através da sua palavra, nós temos o caminho que nos leva à vida eterna. E quando nós queremos arranjar desculpas para seguir esse caminho, nós vamos somando pequenos nada a ver e vamos nos distanciando do plano e do sonho de Deus para a nossa vida. Tomem cuidado com o nada a ver. Siga somente a instrução de Deus através da sua palavra. Ó, queridos, Jesus Cristo, ele se depara com aquele homem e ele opera um grande milagre. Diz no final do relato que quando eles foram ter com Jesus, Jesus libertou ele daqueles demônios. E no versículo 15 de Marcos 5 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião. Ele estava assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Ele estava agora sentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Isso significa que ele estava despido e ele não tinha juízo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o juízo. Pense comigo, onde é mesmo que vivia aquele homem? Ele vivia num cemitério, não é verdade? Imagine, vivendo num cemitério, circundado por porcos, o corpo coberto de sangue e ali possuído de demônios. Todas essas características, de acordo com o Antigo Testamento, são características que tornam ele imundo. Exatamente isso, imundo. Ele estava de uma forma muito triste, afastado de Deus, numa condição desesperadora. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele, por exemplo, estava nu, não é verdade? Pense comigo. O que é que isto tem que ver com você e comigo? Eu quero mostrar para você que as características daquele homem, elas revelam muito mais do que Jesus libertando um homem de demônios, mas representa Jesus salvando a humanidade do pecado. E não só a humanidade, representa Jesus salvando você e libertando você das tuas lutas e dos teus pecados. Você pode dizer amém por isso? Como assim, pastor? Vou explicar para você. Quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, cerca de 10 quilômetros, para salvar aquele homem endemoniado, eu quero que você entenda que aquele homem, ele representa não só um homem, um endemoniado, mas ele representa a humanidade perdida e caída em pecado. Entendeu bem? A humanidade caída e perdida em pecado. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia e salva um endemoniado, você não vai ver na Bíblia nem um outro ser humano numa condição tão deplorável e tão terrível como estava aquele homem. Isso significa que quando Jesus salva ele, é um símbolo de Jesus salvando a humanidade. Significa que quando Jesus atravessa o mar, é símbolo de Jesus atravessando o cosmos, o universo, para vir a este mundo, para salvar este mundo do pecado. Aquele homem vivia num cemitério, não é verdade? Bom, o que você diria se este mundo não é um cemitério?
coberto de corpos de mortos espalhados por toda parte, durante milhares de anos de história de pecado. Nós vimos morte por todos os lados. É ou não é verdade? Este mundo é o cemitério. Este mundo, você acredita também que ele é circundado de anjos maus e demônios? Eu não tenho dúvida disso. E é por isso que nós oferecemos materiais tão lindos como nós oferecemos para você conhecer a verdade acerca desse Deus que é o único que pode libertar da culpa e do pecado que nós vivemos neste mundo. Nós estamos circundados por demônios por todos os lados. Jesus veio para salvar este mundo que é um cemitério, onde há morte aqui. Jesus veio a este mundo para nos libertar dos demônios que nos circulam e nos tentam todos os momentos para nos destruir, para destruir a sua vida, para te afastar de Deus. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer, uma coisa linda para te dizer. Assim como Jesus salvou aquele homem, sim, Ele pode salvar você. Amém? Aquele homem estava nu. O que isso significa? Imaginem a humanidade nua, a humanidade despida da justiça de Deus por causa da entrada do pecado. Quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos alguns personagens ali nus também, lá no livro de Gênesis, lembra? Diz que quando Deus criou Adão e Eva, os dois estavam um diante do outro, eles estavam nus e não tinham por que se envergonhar. Nus sem se envergonhar. Sabe o que isso significa? A Bíblia não está falando ali que Adão não tinha vergonha da sua nudez física diante de Eva. Não. Ou Eva da sua nudez física diante de Adão. Não é isso. É muito mais profundo. Essa nudez é uma nudez da alma. Você já ouviu quando alguém diz assim, fulano é um livro aberto, a vida dele é transparente. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Adão e Eva não tinham medo, não tinham vergonha de qualquer pensamento que nutriam. Mas o pecado entra e traz a vergonha. Quem de nós hoje, você que é casado, poderia hoje dizer assim, eu posso estar nu ou nua diante do meu cônjuge, do meu esposo ou da minha esposa sem me envergonhar? Todo pensamento que nutre, todo encontro que marca, todo site que visita, todo vídeo que assiste, completamente transparente diante do seu cônjuge, sem ter por que se envergonhar. Quantos filhos hoje poderiam estar nus diante dos seus pais sem se envergonhar? E essa nudez é o que Deus quer colocar em nossa vida. A certeza de que eu posso abrir o meu coração para o meu cônjuge, sem ter do que me envergonhar, até dizer, ore por mim por isso. Eu sou fraco nesse ponto, eu sou fraco naquele outro ponto. Nu sem se envergonhar. Mas há uma outra situação na Bíblia que é a nudez também. Sabe onde? Lá no livro do Apocalipse. Quando fala de uma igreja, a igreja de Laodiceia diz assim, você pensa que você é rica, que é abastada, que não tem falta de nada, mas eu tenho a lhe dizer uma coisa, diz a testemunha fiel e verdadeira, você não passa de o quê? Pobre, cega e nua, você precisa de todas as coisas. É tão longe de Deus que não tem mais vergonha da sua nudez. Quantas vezes nós nos afastamos tanto de Deus e nós queremos arranjar desculpas e justificativas para a nossa nudez, para nossos pecados, para aquilo que nós acariciamos em nosso coração. É ou não é verdade? Cuidado com o nada a ver. Há uma outra situação. Diz a palavra de Deus, uma segunda característica daquele endemoniado, diz que ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia domá-lo, ele estava preso com cadeias e ele arrebentava as cadeias. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida, quantas vezes como pastor, alguns vêm pedir aconselhamento pastoral e dizem assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, ele não sai da frente do computador, ele não sai da frente dos jogos, ele não sai da frente das redes sociais. Pastor, eu coloco ele para dormir de noite, ele vai para a cama, mas quando eu acordo de madrugada, eu vou lá à porta do seu quarto e ele está ali escondidinho no escuro, ele está ali jogando, ele está preso. Quantos eu vi já dizendo assim, pastor, eu não sei o que eu faço com meu esposo, ele não para em casa, eu não consigo mais, pastor, eu não sei o que eu faço. Se eu falo para alguém nesta hora, que você tem passado por lutas dessa forma, Jesus é o único que pode salvar você, a sua vida, a sua família e o seu lar. Há uma outra característica daquele homem,
diz que ele estava preso com cadeias e ninguém podia subjugá-lo ali, mas diz também que ele clamava, gritava por entre os sepulcros, de dia e de noite. Queridos, o que significa isso? Será que eu falo para alguém nesta hora que o seu coração grita, você não consegue ficar em paz diante das lutas da vida? Você está sempre com algum som no seu ouvido, porque se você ficar a sós consigo mesmo, em silêncio, a luta e a dor é tão grande que grita na sua mente e você não consegue suportar? Grita, grita, grita. Às vezes um casal, quando sai e os filhos não estão juntos, vão para um lugar onde há muito barulho, porque às vezes não conseguem ficar a sós consigo mesmos e com Deus. E há uma última característica, diz que aquele homem estava com o corpo coberto de sangue, ele feria-se com pedras, ali o corpo completamente coberto de sangue. O que significa isso? Nós temos uma representação semelhante a esta, quando nós vamos lá ao Monte Carmelo, na história de Elias, e os profetas de Baal se lancetavam e cortavam o seu corpo todo ali e todo ele coberto de sangue. Manifestação de cultos a demônios, a Satanás e seus anjos maus. Que triste! Aquele homem representava uma humanidade perdida. Talvez eu esteja falando para alguém nesta hora, que envolvido com ritos espiritualistas e envolvido com rituais ao próprio demônio, acabou se entregando ao mal e ao demônio. Mas eu tenho uma boa notícia para você, amém? E a boa notícia é que Jesus salvou aquele homem, amém? E se Jesus pôde salvar aquele homem, eu tenho certeza que não há ninguém que esteja me assistindo nesse momento, ou me ouvindo nesta hora, que esteve ou está numa condição tão deplorável quanto estava aquele homem. Amém? E se Jesus pôde salvar aquele homem, Ele pode salvar a você também. Glória a Deus por isso. Amém por isso. Esse é Jesus. Esse é o seu Jesus. Sabe por que Jesus pôde salvar aquele homem? E aqui vem o final término dessa mensagem, que para mim é a mais linda de todas. Jesus pôde salvar aquele homem porque Ele tomou o lugar dele. Jesus morreu ou não morreu ao lado de um lugar chamado Monte da Caveira, e ali havia cemitério, sim ou não? Jesus, Ele foi pregado na cruz do Calvário. Ele estava ali preso na cruz. Jesus, ele estava com o seu corpo completamente coberto de sangue. Jesus deu 2 brados agonizantes de morte. Ele tomou o lugar daquele homem, que dizer dos demônios todos que o circundavam. Ele tomou o teu lugar. Ele tomou o teu lugar para te salvar dos teus pecados, das tuas lutas, das tuas dores. E se você tão somente crer nesse Cristo Jesus, Ele hoje, agora, pode te libertar de todos os teus medos, todos os teus anseios, de todo o mal que está assolando a tua vida. Este é Jesus que pode te libertar. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus esteja na tua vida hoje e você só precisa dizer: eu creio nele. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, abençoe esse teu filho, essa tua filha, que hoje aceita Jesus como seu Salvador. E assim como o Senhor libertou aquele homem, liberte este homem, liberte esta mulher, liberte este jovem, Senhor, liberte esta criança que está aprisionada pelo inimigo. Dá-nos, Senhor Deus, o teu Espírito que salva, que redime, que liberta. É o que eu te peço, nós te pedimos, em nome dele, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.